Amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um papo com mais um autor. Dessa vez vamos conversar com o Edmarson Bacelar Mota. Ele participou do nosso dossiê número 124 sobre procrastinação e escreveu um artigo sobre administração do tempo. Esse tema já rendeu muito treinamento, né, Ed? Já, Luciano, o interessante é que algumas coisas da minha vida aconteceram sem planejamento, no sentido de tornar isso algo profissional, Uhum, né? Eu, desde garoto, né, sempre fui assim, hiperativo, não no sentido do rótulo psicológico. sim. Não sei, talvez até seja também, mas Será o nunca vulgo procurei verificar. turbinado. É, exatamente. Então, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu era atleta amador, eu estudava inglês, eu fazia o curso. Depois fui para a faculdade, aí fazia duas faculdades ao mesmo tempo na própria instituição. Eu era monitor em duas disciplinas, eu dava aula particular, eu dava aula na própria instituição também como monitor, né? Além disso, eu fazia algumas outras coisas, fotografia, me enfiava, era atleta amador, continuava na Hum, equipe da faculdade. E para conciliar isso tudo, eu tinha que ser muito organizado, caramba, sem né? dúvida. Eu dormia pouco, relativamente, eu tenho 6 horas, 7 no máximo, não era. E o resto do tempo era fazendo coisas e coisas que demandavam muito. Então, eu comecei a estudar sobre essas coisas, né? Uhum, Desde novo. Comecei a ler tudo que me caía à mão, pesquisava, observava, me organizava para as aulas, por exemplo, eu sempre estudava antes. Então, chegava na hora da aula, eu aproveitava muito a aula, depois estudava também. Eu era um bom aluno, né? Então, assim, a administração do tempo veio como algo natural por conta do meu estilo de vida. uhum, E o interessante é que eu nunca na vida pensei em falar sobre administração do tempo. Lia quase tudo quanto era livro que acontecia e está no mercado. Opa, legal, vamos lá, mais uma dica a mais. E dava dica para os amigos, né? Então, eu era assim, meio um coach, uhum. colegas. E um dia, lá adiante, na Fundação Getúlio Vargas, já deve ter aí uns 20 anos, né, veio assim, uma demanda de uma empresa, assim, alguém aqui conhece sobre administração do tempo? Eu falei, olha, eu conheço muita coisa, eu nunca dei aula, eu nunca organizei um material, mas eu conheço um monte de técnicas, assim, coisas que eu domino para uso próprio. E aí eu dei aula, aí foi um sucesso, etc. e tal, e é um curso que de vez em quando eu até dou aula. Uhum. Não é um curso básico meu no sentido. Então, assim, a coisa aconteceu como muita coisa na vida, né, Luciano? Por uma necessidade pessoal, Sim, e você transforma em algo útil, né? Para amigos, exatamente. até hoje, o pessoal pergunta como é que você faz tanta coisa? Eu dou umas dicas, cada pessoa tem uma necessidade, né? Exatamente. Ontem mesmo estava aqui na gravação de um outro vídeo com outro autor e a gente estava falando exatamente isso, que aquilo que a gente trabalha hoje, dando treinamento, começou com uma busca pessoal. Isso E aí aí. a gente fala, pô, eu posso ensinar isso para outras pessoas também, né? Mas, Ed, aqui na revista a gente tem uma tradição quando a gente conversa com os nossos autores, que é fazer uma primeira pergunta, e essa primeira pergunta, quem nos segue já fica esperando. Você está pronto para ela? Tô pronto, eu estou sempre pronto. Então vamos lá. A pergunta é muito simples, Ed. Ed, quem é você? Eu sou. Olha, eu sou uma pessoa que eu não consigo me rotular por completo, né? Mas eu diria que eu sou, assim, uma pessoa multifacetada, em termos cognitivos, eu tenho essa característica. Em termos sociais, eu sou uma pessoa muito ligada a alguns amigos próximos, à família, sou muito ligado. Eu tenho alguns valores, assim, eu diria, mais para tradicionais, mas ao mesmo tempo eu sou muito aberto a coisas novas, mas eu tenho um estilo pessoal mais conservador, mas respeito tudo, até porque eu estudei em escolas de 5 religiões diferentes até ter 13, 14 anos, Nossa. né? Hum, A minha família é muito eclética em termos religiosos, a gente respeita tudo, a gente. Então, assim, eu fui criado num ambiente muito aberto e eu tenho o meu foco, né? Estou muito ligado à família, aos amigos, prezo muito pelo que é correto, e uhum. quando o correto não é o oficial, né? Assim, eu acho que está esquisito, eu fico meio revoltado, mas eu também não sou de atropelar.
Eu procuro manter, digamos, uma ordem social e fazer o jogo de uma forma, eu diria assim, dentro das regras, porém questionando as regras. Então, sou mais ou menos isso, né? Maravilha, Tenho uma família maravilhosa, então, assim, eu tenho muita coisa que ajuda, né? A com minha vida, certeza. as coincidências foram muitas e hoje eu tenho uma preocupação espiritual maior, Uhum. sempre tive, mas não tenho religião definida. Não pratico religião regularmente, mas entro em qualquer templo, respeito, procuro compreender. É isso, mais ou menos, né? Muito bom, muito bom. A gente gosta muito dessa pergunta porque ela fala muito mais do que o currículo. O currículo é a estrada, né? Por onde você passou, né? E eu costumo brincar assim, a pessoa ela pode ter feito Harvard, mas a pergunta é que proveito ela tirou de lá? Quão diferente ela saiu de lá, né? Quão transformadora foi essa experiência, né? Então, essa pergunta de quem é você para nós é muito legal. E você deu dicas importantes aí do como é que você funciona, o que que é importante para você. Agora, esse nosso tema da procrastinação é um tema assim que não vou dizer que é o tema do momento, porque é um tema que não sai de moda, né? Procrastinar é uma coisa que, se você pegar os filósofos gregos, eles já falavam sobre isso. E continuamos enrolados nisso. E quando a gente considera que a gente vive no mundo VUCA, Bunny, com essa bagunça toda, administrar o tempo parece que fica pior ainda. No começo do seu artigo, você traz dois conceitos muito legais, né, que é a questão do tempo Cronos e o tempo Kairos. Como é que você enxerga esses dois tempos nesse mundo VUCA-Bunny que a gente vive? Olha, eu acho que a gente continua com o tempo Cronos, ele sempre foi importante, sempre. Ele rege o nosso contrato social, né? A nossa forma de vida, etc. Tal, porque é o alinhamento, é o único que a gente consegue bater ali, né? Com a frequência, etc. e tal, e chegar a um acordo. O problema é que o Kairos hoje, que era um tempo, eu diria assim, que se respeitava mais o ciclo das pessoas, Hum, o momento delas, hoje não há mais assim esse respeito. O Cronos é soberano, a urgência para tudo. Não há tempo para a gente aprender, para amadurecer. A quantidade de pessoas com depressão, né? Ou sim, outras coisas além da uhum, depressão. Falando depressão porque é um estágio mais sério, né? sim, Mas tem, né, tem vários outros elementos até chegar a isso. É muito alto, percentual muito alto. Eu estava lendo outro dia que entre universitários americanos o percentual de ansiedade, né, com um misto de depressão chega a 40%, sim, e eles acham que 20% mais ou menos são casos mais graves até, que prejudicam muito a vida. Então, eu acho que isso tudo, né, é uma certa síndrome do the best. Eu chamo uhum, isso da síndrome do the best. Uma pressão para você ser melhor, para você se dar bem. O filtro é muito pequeno, né? Agora mesmo eu estava tomando um cafezinho com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, que ela é psicóloga, está inclusive atendendo no momento, né, remotamente, né, via Zoom. E a gente está falando assim, por que que algumas pessoas são bem-sucedidas hoje e outras não? E ela lida muito com essas ansiedades, né? E eu sim, acompanho alguns casos, etc. Tal. Porque assim o filtro é muito forte. Muito pouca gente passa por esse filtro, né? Os alemães estão chamando, né, um grupo social grande, aumentando, de os inúteis. É a tradução para o hum, português. Porque tem gente que não vai conseguir fazer mais nada em função do mundo que está aí. Então, sim, eu acho que o Kairos, essa subjetividade, uma certa falta de respeito à dimensão humana, ao tempo humano, aos outros aspectos da vida, eles estão sendo abandonados uhum, em prol de um objetivo muito focado em resultado, em lucro, em tudo tem que ser para ontem, né? As pessoas, você vê a geração TikTok mesmo, né? Os mais jovens, eles já são reflexo desse mundo que nós criamos. sim, Então, não é que o pessoal fala dos qual, galera jovem, isso aqui. Eu falei, gente, quem criou os jovens? Quem criou a gente? Olha aí a estrutura genealógica disso. Eles não aconteceram, não vieram de outro planeta e caíram aqui e a gente está tentando conviver com eles, né? uhum, Não são imigrantes. exato, Você, opa, peraí, temos que acolher, temos que adaptar.
então são diferentes, trazem outra cultura. Então eu vejo muito por uma situação meio perversa da vida. Eu não vou dizer do capitalismo, mas eu estou lembrando aqui uma frase. Eu li um livro muito interessante do Peter Drucker, escrito em 1990, assim que caiu o Muro de Berlim. Hum, Né? O Peter Drucker, para mim, assim, eu li quase tudo dele. Livro chamado Sociedade Pós-Capitalista. sim. Ele falava assim: o comunismo perdeu porque é muito ruim, mas Hum, o capitalismo não ganhou. hum, Então, assim, ele fazia críticas a tudo isso. Então, apesar, né, eu ser uma pessoa, eu defendo uma lógica de capitalismo, uma lógica, uhum. né, porque há várias maneiras de se fazer Sim, isso. sim. Então, assim, eu acho que é um sistema interessante, mas ele está perverso. Ele Perverso, está sim. perverso, ele está muito assimétrico. Uhum. E por mais que haja discursos, vamos nivelar, vamos diminuir as diferenças, vamos respeitar as pessoas. No fundo, nós temos aí poucos milhares de pessoas que estão conduzindo dentro dos seus interesses. Eu não sei nem para quê, porque as pessoas não vão. Alguns querem até viver para sempre, né? Tem vários É, aí investindo nisso. Então eu vejo muito assim, sabe, Luciano? Eu acho que o Kairos ele é desrespeitado de várias maneiras, inclusive uma falta de respeito ao que é ser humano. considerando até a nossa contemporaneidade aqui de faixa etária, é, deixa eu te jogar uma outra questão aqui. Você deve lembrar bem quando Domenico Di Masi ficou mais famoso, quando ele veio com aquele conceito do ócio criativo, né? E as pessoas parecem que ficaram um pouco chocadas com isso, ao mesmo tempo que encantadas, né? Porque é uma constatação, você precisa ter um tempo para juntar todas as coisas que estão na cabeça, refletir, filosofar, para criar alguma coisa. E como é que fica hoje que a gente não tem essa permissão mais, né? É uma coisa que é muito comum em empresas, é a pessoa, muitas vezes, que ela está pensando em alguma coisa, mas o chefe chega e ela faz de conta que está fazendo alguma coisa. Porque se o chefe achar que ele não está fazendo nada, é bronca, né? Então, esse ócio criativo também parece que não pegou, né? Entre aspas. Luciano, na realidade, eu acho que houve uma interpretação errada, porque a pessoa fala em ócio criativo, ela pensa mais no ócio do que na parte criativa. Então, Exatamente. assim, a palavra ócio, oba, Opa, ócio. ócio. Olha essa, vamos lá, Pode cervejinha, trazer uma caipirinha, pega cervejinha? ali. É. Na realidade, é um conceito de mente aberta, de Uhum. você, né? Outro dia alguém falou assim, poxa, mas você trabalha domingo? Eu digo, mas eu me divirto segunda, terça também. Não há problema nenhum, eu consigo mesclar algumas coisas que não me incomodam, né? Se eu estou no domingo, estou ali, né? Aparece uma necessidade de alguma coisa, eu vou ali e faço. Isso para mim não causa dano, né? Uhum. Avaliando, claro, o contexto de onde eu estou, as pessoas, etc. Então as pessoas confundem, né? Acham que é não trabalhar, é trabalhar pouco. Ok, eu acho que isso aí é outra coisa, também é importante, a Uhum. gente limitar a jornada, etc. Então eu acho que o ócio criativo ele não pegou direito, ele é muito cultural, porque uma amiga que fez o doutorado no Japão já tem muito tempo, e ela ficou trabalhando 6, 7 anos, ela e o marido em consultoria depois no Japão, ela contou assim umas coisas, perguntei, me conta aí umas coisas diferentes, falou assim, olha, lá é engraçado, quando as pessoas estão sentadas na mesa lendo alguma coisa, ninguém interrompe, Uhum. porque eles consideram importante o ato de pensar, de refletir, né? De meditar, de pensar. Mas quando a pessoa está andando, aí se interrompe. Ah, que Falei, pois é. interessante. Ela falou, aqui no Brasil é o contrário, no Ocidente. Quando a pessoa está É, sentada, está de bobeira. tá de bobeira. De bobeira. Então, atrapalha a pessoa. Né? Hum. E outra coisa que eu vejo, né, eu uso até muito isso para os alunos, eu tenho 2 artigos que trabalham o conjunto e o individualismo. Uhum. Um é uma pesquisa da Google, com 180 equipes, para descobrir o fator que tornava as equipes melhores. A gente sabe que equipe é um negócio fantástico, produtivo, etc. Tal. E o outro era, daqui a pouco eu lembro o nome, alguma coisa sobre o trabalho individual. Daqui a pouco eu lembro o título. Uhum. Então, assim, um louvava o individualismo, o outro, e explicava: o individualismo é importante para a criatividade. Ninguém cria, tirando escola de samba, que um cria dois, três e bota o nome de 20 autores, você não vê música com mais do Sim. que 2 ou 3 autores. Uhum. Né?
Você não tem os grandes feitos tecnológicos vieram de grupos pequenos que soltaram a chama, a partir dali muita gente entra com a equipe. Então é preciso saber conciliar essa questão do individualismo e do coletivismo, porque hoje há um negócio sobre equipe, tudo equipe, o quê? A equipe é muito importante para fazer milhares de pessoas funcionarem, entre aspas, Uhum. de uma forma disciplinada, coerente, focada, que tem muito a ver com o bom uso do tempo, né? Sim. Então a coisa se perde, né? No meio disso tudo, né? Muito interessante. É, uma coisa interessante também que eu queria trazer aqui, dá uma pergunta que eu preciso fazer para você. Você, como coordenador dos cursos de MBA lá da FGV e também professor, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você só dá aula ou você trabalha também? Não existe algo pior do que isso. Você dá aula, trabalha ou faz consultoria, entendeu? Olha, é engraçado porque, na realidade do MBA, quase todo mundo, em um momento da vida, trabalhou. É quase isso, né? Uhum, Então, assim, todo mundo veio de mercado, tem vivência, etc. e tal. E era uma época do mundo que dar aula parecia aquela coisa muito assim acadêmica, ler livro, repetir, uma coisa chata, né? E eu acho que até hoje isso não é muito valorizado, não, sabe? Eu uhum, acho assim, que isso ainda não foi superado, né? As pessoas ainda, principalmente na nossa cultura, têm muito pouco respeito sim. por profissionais que se dedicam à formação de pessoas, inclusive Uhum, até coach, né? Você tem assim os coaches de grande nome, mas aí entra muito no modismo, como qualquer sim. coisa, Uhum, né? Um artista famoso, um jogador famoso, uma jogadora, né? Uma pessoa muito bonita que está em destaque aí na moda. Então, assim, tirando isso, né, eu acho que a gente termina tendo muito essa visão de que o trabalho que pensa, que é muito filosófico, não agrega tanto, não é produtivo, não gera resultado. As uhum, pessoas mal sabem que quase tudo que está aqui na vida hoje, inclusive a forma como a gente vive, isso veio desenhado por filósofos, por pensadores, né? uhum, Mas elas mal sabem que foram manipuladas, entre aspas, que aquilo influenciou algumas pessoas, né? Aí você olha a tradição xamânica de liderança, etc. e tal, você vê que a gente continua com o referencial xamânico básico das lideranças do mundo. Então, eu vejo que a gente, no fundo, tem um jeito diferente de trabalhar, de produzir e influenciar pessoas. E você tem que se sentir muito bem consigo para dizer, poxa, eu sou produtivo pra caramba, eu acho que eu trabalho mais do que dou aula, porque uhum, quando eu dou aula eu estou trabalhando muito, né? com Mais ou menos isso. certeza. Eu achei o seu artigo ele, muitíssimo interessante dentro desse dossiê, porque você traz o pé no chão. Você fala assim, aqui a gente não vai falar sobre os aspectos psicológicos e comportamentais, vamos trazer o negócio para algumas práticas, algumas ferramentas, algumas regras que a gente tem que seguir e obedecer para a gente gerir o tempo de forma positiva. E aí você fala muito sobre a questão do planejamento, a estratégia, e assim, a gente que está com 40 e poucos anos de empresa, de mundo organizacional, a gente sabe a importância que tem a estratégia, o planejamento, mas eu também lembro muito de uma frase também do Peter Drucker, que você trouxe aqui também, que me impactou muito, que assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Esse- a cultura. Você cria estratégia no café da manhã, no almoço, a cultura, né, destrói, né, acaba. Zé. É isso mesmo. Eu acho que é porque as pessoas pensam muito em estratégia como, né, um big planejamento, etc. Tal. Elas esquecem que existe a estratégia do dia a dia, né? A sua organização de vida, seus objetivos, seu propósito, né? Então, assim, quando eu falo em estratégia ali, é o sentido Uhum, puro da palavra, sabe? Assim, o que você quer da vida? É difícil fazer uma pergunta dessa para um adolescente, sim. mas eu acho que uma pessoa, depois que passa aí dos 25 anos, 30, ela já fez algumas coisas que não foram tão legais, às vezes uma profissão não era adequada. Ela tem como olhar e dizer assim, puxa vida, eu vou dar uma redirecionada, eu vou fazer outras coisas da minha vida. Então, quando você não sabe para onde vai, todos os caminhos servem, como já diz o romance aí tradicional, né? Uhum, Alice no País das Maravilhas. Então,
eu considero a estratégia o elemento mais importante para a gente saber para onde jogar nossa energia. Nossa energia não é infinita, nosso tempo Cronos não é infinito, nosso tempo Kairos também não é. Ele é Sim. subjetivo, mas não é Uhum. infinito. Então, assim, se a gente vive num mundo delimitado, inclusive o nosso tempo de vida, é preciso que você tenha uma certa coerência, né? E por isso que eu coloquei lá, olha, não vamos entrar em questões psicológicas, porque eu tenho um amigo que ele é muito objetivo, né? Que a pessoa bem direta diz assim, Ed, tem gente que precisa de coach, tem gente que precisa de psicólogo, tem gente que precisa de psiquiatra. Então, assim, ele simplifica os níveis Uhum. da vida. Então, ele diz assim, a maioria precisa de um coach. Sabe? A maioria precisa de uma conversa legal, pessoa que... Agora, algumas já têm um distúrbio por natureza, ela já tem um viés muito forte. Ela precisa de um profissional, de uma profissional que saiba lidar com aquilo. E nem todo mundo sabe lidar. Tem gente que é treinada, psicólogas, psicólogos. Uhum. Então, eu vejo muito esse caminho de coerência, não no sentido formal da palavra empresa, Uhum. mas o alinhamento com a nossa vida. E é claro que a cultura vai comer tudo, porque a cultura é o lugar onde a gente vive. Exato. Uma estratégia fora da cultura, ela é disruptiva, ela é importante em alguns momentos, mas assim, são exceções. A gente vive com rotinas e de vez em quando vem uma disrupção, e sempre é difícil para quem propõe e para quem vai sofrer o efeito, né? Eu trabalho muito com gestão da mudança, hoje é o meu foco maior junto com a economia comportamental, que lida muito com o comportamento humano, tudo isso. E a gente vê que é preciso que as pessoas tenham uma percepção de para onde o jogo está indo. Não adianta romantizar, eu vou continuar assim. Tá, se você continuar assim, olha, o caminho é um buraco, Uhum. entendeu? Isso não existe mais, isso vai acabar. Então, aí a gente tem, né, o Ikigai, né, Sim. japonês, que é uma filosofia muito legal, só que o Ikigai ele foi criado quando o mundo era rígido. Uhum. Então, eu digo, gente, hoje o Ikigai muda. Você tem uma profissão daqui a 15 anos, não Uhum. vai ter. Exato. Você vê os redatores de agências de propaganda, sempre se acharam imunes a qualquer coisa, porque a criatividade, tudo. A inteligência artificial está demitindo metade dos redatores Uhum. de marketing. Pessoas que até há 5 anos eu jurava que seria muito difícil substituir um trabalho criativo de quem sabe escrever, quem está antenado com a percepção da natureza humana. E agora, como é que fica? Uhum. Essas pessoas têm que fazer uma coisa nova. Alguns vão se adaptar bem, vão saber usar a ferramenta e vão para um nível mais alto de mega criatividade, mas as outras pessoas vão para aquele grupo dos inúteis. Uhum. Sim. Tanto que os alemães propuseram um salário mínimo universal para a gente garantir uma estabilidade social, Sim. alimentação, diversão básica, mas isso não é tudo, mas é alguma coisa para tentar remediar, né? É Está vindo. é interessante isso, né? Que nem eu lembro bem quando eu era criança, que eu ia com os meus pais lá no mapping, e as ascensoristas lá do mapping, que a cada andar elas iam falando o que tinha em cada andar, né? Hoje, praticamente você não vê ascensorista mais em lugar nenhum, né? E quantas outras ocupações que foram sumindo, né? E então você vê essas funções que você não precisa tanto de capacitação, são as primeiras funções a serem eliminadas. E agora o interessante é que a inteligência artificial começou a comer, entre aspas, posições de pessoas muito capacitadas, como, por exemplo, uma das áreas que eles vislumbram que a inteligência artificial vai dominar muito é a advocacia, né? Você joga lá um problema, ele te dá a solução na hora, ele consegue acessar milhares de informações ali num segundo e joga essa informação. Se você lembrar também, quando nós éramos adolescentes, eu lembro que eu escrevia cartas. Eu tinha uma tia que morava no interior, ela me escrevia a carta e eu escrevia a carta para ela. Escrever carta tem todo esse processo, né? Escreve a carta, envelope, pega o selo, vai no correio. Hoje, quantas vezes a gente escuta de alguém que você mandou uma mensagem de WhatsApp e a pessoa fala, cara, eu não tive tempo de te responder, ou WhatsApp. Então, a tecnologia vem, parece que ela vai fazer com que o tempo sobre na vida da gente.
E não é isso que tá acontecendo. Como é que você está vendo isso, Ed? Eu acho que na realidade o tempo é mais ou menos como água que você joga em qualquer lugar, ela sai ocupando todos os espaços, Está sabe? ocupando tudo. Tudo é. Então, assim, não adianta disfarçar, não tem buraquinho, não tem caminho que a água não vá dar um jeito de chegar lá, né? Então, qualquer coisa que você faça, o problema é que as pessoas substituem por outra, Uhum, né? Então, assim, se ela trabalha 14 horas por dia e ela diz, vou trabalhar menos, vou trabalhar 10 horas por dia, ela dá um jeito de preencher as outras com outras coisas. Ela não consegue dar um equilíbrio, às vezes, e parar para fazer o ócio criativo, para estar mais tempo, às vezes, com a família, entendeu? As crianças hoje vivem um mundo de adulto. Eu conheço crianças aí que, meu Deus, eu olho a agenda e eu fico assim horrorizado. É uma agenda cheia de coisas o tempo uhum, todo. A criança faz um monte né? Vai coisas de arte, música, né? Tem dois esportes, e aí tem não sei o que lá de pintura. A gente fica olhando, gente, que loucura. E idioma, não, um só não, bota dois, três. Então, eu acho que o problema é como a qualidade do que você está escolhendo uhum, para colocar no lugar e respeitar um tempo humano, né? Um cronos humano, né? Porque eu estou lembrando, Luciano, uma coisa muito engraçada, né? Eu nasci em Recife, pequeno, fui para São Paulo, depois com 9 anos já estava no Rio. E eu morava em Santa Teresa, um bairro muito legal, soltava pipa, jogava bola na rua, aquelas coisas todas. E eu me lembro que tinha o seguinte esquema: quando meu pai chegava, a gente tinha que ir correndo para casa, largar tudo, pedir a benção ao pai. Meu pai ficava uhum, sentado ali, eu era o mais velho, eu tinha que pegar uma cerveja para ele quando ele queria uma cerveja. Ficávamos ali sentadinhos um pouco, nós somos quatro. E aí, uma hora, eu assim, pai, posso voltar a brincar? Pode, meu filho, pode ir. Aí ia lá soltar pipa, correr. Gente, de dia. Aí outro dia eu pensei assim, gente, meu pai era um vagabundo pelo critério de hoje. Porque meu pai chegava, ainda tinha sol. E o sol ainda ficava um tempão, entendeu? Eu Olha, brincava pra caramba ainda. hum, Então, assim, as pessoas tinham outra vida, elas tinham um cronos mais respeitoso de horário. uhum, Ficava com a família, ficava ali observando. Quer dizer, hoje eu entendo, né? Sentia os filhos ali, depois saiu, ele estava olhando o movimento, conversando com a esposa, né? Cadê o tempo para isso hoje? é. Olha que interessante, há uns anos atrás, eu e minha esposa moramos aqui no interior de São Paulo, né, na cidade de Sorocaba. Embora seja uma cidade grande, Sorocaba, quando nós mudamos para lá em 2000, tinha 400 mil habitantes. Quando nós saímos em 2014, estava beirando os 700 mil. Mas mesmo assim, era uma cidade que lá é muito quente também. E lá é uma cidade que você via no final da tarde, em bairros, as pessoas colocando a cadeira na calçada para conversar, a coisa típica de interior aqui, né? E é interessante você falar no tempo, né? Falar, caramba, onde as pessoas arrumam esse tempo? Esse é um tempo de muita qualidade, né? Essa troca, dessa conversa. Isso é muito bom. O hábito era exatamente esse mesmo, botar as cadeiras na calçada, era a hora que os vizinhos se falavam, levava o bolo um para o outro, Uhum. cafezinho, né? Aquela conversa, né? E aí o mundo perdeu muitos dos rituais tribais nossos, né? O ritual de estar ali se conhecendo, observando, os vizinhos cuidavam um dos outros, né? Criança saía, olha, fica olhando. Então havia uma comunidade ali, Uhum. né? Talvez Sorocaba, eu conheço bem Sorocaba, né? Uma cidade bem grande, industrial, né? Tem Sim. muita coisa de indústria em Sorocaba. Mas é o tal negócio, o mundo mudou, o mundo alterou muito. Então, assim, poxa, a diferença de idade dessa época para cá, bota aí 60 anos, eu Uhum. tinha lá 10 anos, mais ou menos, o mundo deu uma cambalhota. Até Olha, porque hoje é perigoso você ficar na rua ali, bota a cadeira, deixa a porta aberta, dependendo da cidade, isso não é seguro, né? exato. Então, a gente teve muita mudança de hábito, Uhum. a gente perdeu a noção de tempo, a gente emenda dia com noite, os jovens antes tinham que chegar em casa até 11, meia-noite, né? A partir de uma certa idade, hoje não, hoje chega no outro dia. Então, assim, a gente perdeu a noção, a gente usa o mundo segundo o ritmo que a gente cria.
Exato. com as necessidades que nós achamos que existem, né? Uhum. Criamos novas necessidades. Legal. É isso mesmo. Então, Muito louco. é. Pessoal, o Ed, no artigo dele, ele traz 9 conceitos e ferramentas muito legais para você trabalhar a administração do tempo. Então, para conhecer as 9, você vai lá no artigo para ler. Mas aqui eu queria que você comentasse algumas delas. E quando eu li o artigo seu a primeira vez, eu falei, nossa, análise SWOT. Puxa vida, eu vi isso quando eu tinha 20 anos de idade. E eu lembro que quando eu fui fazer consultoria em uma empresa, não muito tempo atrás, e mostrei isso, de um grupo de 10 pessoas, 8 nunca tinham ouvido falar, né? Então, olha só, uma coisa que é tão simples, né? Mas é de uma potência tão grande. Eu queria que você não falasse em si sobre a ferramenta, mas que você nos contasse algum caso ou alguma coisa envolvendo o benefício dessa análise SWOT. Olha, eu vou te contar, tem vários casos, né? Tanto assim, vamos dizer, organizacionais, né? Como pessoais, né? Por exemplo, uma vez eu estava com uma amiga que estava perdida, tá, gente? Ela, quase 50 anos de idade, não se achava, fazia um monte de coisa. Aí eu sugeri para ela o seguinte: eu disse, olha, eu quero que você faça uma linha do tempo desde que você entrou para a faculdade, aos 18 anos, e ao longo dos anos você coloque mais ou menos o tempo que você alocou a cada atividade. Não só a faculdade, que Uhum. no primeiro momento, mas você dedicou tempo a outras coisas, né? Você fez outros cursos, né? Você investiu o teu tempo. Então, uma estimativa, quero estimativa, não quero nada rigoroso. E aí, semana que vem, a gente conversa, né? Uhum. Aí, tudo bem. Aí, a gente sentou para conversar. Ela falou, Ed, eu tive tantos insights. Eu descobri que tem coisas que eu já botei tanto tempo alocado na minha vida e eu nunca usei isso. É algo forte na minha vida, né? E eu nunca usei. Então, na realidade, quando você olha os pontos fortes e fracos, a gente, né, que é a sigla, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. É interessante porque você pega, por exemplo, o que o mundo te oferece, vamos olhar as oportunidades. Você diz, gente, o que que eu tenho que dá para casar bem com as oportunidades? E, ao mesmo tempo, que fraquezas eu tenho que atrapalham? Então, assim, não é que eu vá me dedicar a zerar as fraquezas, porque não é por aí o caminho do Uhum. sucesso. É administrar isso, é não deixar a coisa degringolar. Mas, assim, como é que eu alavanco esses meus pontos fortes? Né? O que faz alguém se destacar são os pontos fortes. Com Os certeza. pontos fracos, às vezes, dão uma queimada de imagem, não, mas, né? Os pontos fortes é que faz você se transformar em alguém muito bom. Então, eu já usei muito, assim, ela enxergou depois disso, e aí tomou uma decisão e não precisei fazer quase nada. Uhum. Eu falei, pô, foi moleza, porque você realmente, ela já tinha feito curso de coach, até praticado e tudo, mas ela estava pessoalmente muito perdida. Então, ela enxergou a lógica do SWOT ali dentro, tá? Ao mesmo tempo, tem coisas que você deseja, aí você diz assim, gente, que pontos fortes eu tenho? Aí você vai ver, não tem nenhum. Uhum. Você vai ter que investir tempo. Legal, ok, você quer? Então você vai ter que investir Sim. tempo, não é aquela coisa do sonho. Então o SWOT, ele te dá uma ancoragem do tipo assim, tá afim? Quer se dedicar a isso? Olha só, para alguém para ficar muito bom na profissão, em média 10 mil horas de dedicação. Exato. Não precisa, em média, varia, Exato. etc, tal, depende da Uhum. pessoa, mas talvez você com 3, 4 mil já possa estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, SWOT é uma referência boa. Em termos organizacionais, a gente tem outras aplicações mais sofisticadas, né? Olhando um conjunto, estratégia, aí tem que acoplar com outras coisas. Não É. sei se deu para dar um. Sim, sim, fantástico. E é muito interessante que Ah, outro que você coloca, né, que a gente brincava muito com isso daqui, chamava de matriz Gucci, né? O Gucci, é. e que a gente fala sobre gravidade, urgência e tendência. E desses três, é muito interessante que na minha vivência, eu noto muito que as pessoas têm uma dificuldade grande de estabelecer urgência. E aí, quando você Uhum. pergunta o que que é urgente, aí a pessoa coloca tudo no urgente. Não, peraí, aí ficou complicado, né? Vamos distribuir isso melhor. O que que é o mais urgente do urgente? E aí eu lembro de um caso que a pessoa deixou realmente
tudo encavalar e tudo caiu numa caixa que ele tinha que sair correndo, é o famoso incêndio, né? E quantas vezes a gente vê as pessoas falando isso, né? Como é que está o trabalho? Ah, eu estou apagando incêndio. E se apagar incêndio não tem a ver com o trabalho efetivo dela, não, mas é a desorganização pessoal e essa incapacidade dela de alocar as coisas em tempo, né? Porque na realidade, quando você tem a matriz importante versus urgente, que é conhecida como matriz Covey também, né? Uhum, sim. Covey também divulgou muito. A gente percebe na prática, eu já fiz muito esse trabalho prático, 80% das pessoas está no importante e urgente. Uhum, Mas por quê? Porque ela também não sabe administrar o tempo, né? Então, ela posterga, ela deixa para lá, e daqui a pouco tudo explode. Outras vezes é porque, de fato, você está com muito trabalho. Isso está acontecendo também demais nos dias de hoje. sim. É uma carga tão forte de trabalho que, infelizmente, tudo fica para ontem. É uma loucura. Ok, temos que saber onde está o problema, qual é a causa fundamental. Então, o problema da matriz Gucci é a pessoa entender bem o conceito da urgência e tendência. Uhum. Que a gravidade é fácil. É. A pessoa olha, ela diz, não, isso aqui vai pegar fogo, pelo amor de Deus, se eu não Uhum. fizer isso aqui, eu estou frio. A urgência e a tendência é que as pessoas confundem. Eu dou Sim. muito um exemplo de, assim, imagina uma pessoa jovem, saudável, um adulto de 25 anos, saudável, que já teve gripe forte um monte de vezes na vida, algumas vezes na vida. Está lá inteiro e vivo, mas uma gripe muito forte. Aí eu pergunto, qual é a gravidade de 1 a 5, né, para uma pessoa assim? A pessoa, é 1, saudável, já teve várias vezes, nunca teve nada, ok. Qual é a urgência para fazer alguma coisa? A urgência, 1. E a tendência? Ó, a tendência da gripe seria 1 também. Digo, tem algo errado aí, Hum, porque a gripe vai embora. Ok, a tendência é ir embora, porque tem problema que a tendência é ficar e aumentar. Então, a tendência aponta para o futuro. Coisas sim. que podem piorar, ou ficar igual, ou cair, né? Então, a pessoa precisa entender a lógica. Eu digo assim, a urgência é o seguinte, se a pessoa tiver que fazer alguma coisa para a gripe, tem que fazer logo, a urgência é 5. Eu Uhum. estou com dor de cabeça. Olha, ou você toma o remédio agora, ou não precisa tomar. Sim. Então, assim, é preciso saber diferenciar o que é urgência de tendência. Exato. Eu estou com febre, mas olha, eu sou assim, eu evito tomar remédio. Uhum. Então, estou com a dorzinha de cabeça, eu tomo mais líquido, vou descansar um pouco. É raro ter dor de cabeça. Mas, assim, se eu tiver que eliminar a dor de cabeça por alguma razão, gente, eu tenho que tomar logo um Sim. medicamento para dor de cabeça. A Uhum. urgência é alta. Então, agora, uma pessoa de 100 anos, com um monte de comorbidades, um monte de problema, doente de tudo, eu digo, é tudo 5, porque aí não tem mais jeito. É um caso seríssimo, uma gripe, Uhum. numa pessoa, né, muito idosa, com muita fragilidade. Então, eu ilustro para diferenciar bem o que é urgência e tendência. Então, eu vejo, Luciano, que muitas vezes as ferramentas as pessoas não sabem usar, inclusive colegas profissionais, e viram lá, têm uma visão, mas nunca pararam para dar foco naquela ferramenta. Uhum. Então, a matriz Gucci ela é muito importante, sim. Eu já usei muita Muito legal. consultoria. Eu não uso muito em coach, não, né? Uhum. Na verdade, eu faço mais mentoria do que Sim. coach, né? Uhum. A mentoria, o coach é muito raro, não é exatamente o meu caminho, né? A mentoria, de vez em quando, Uhum. acontece. Mas é isso, o Gucci é isso. Legal. E dessas aqui que você colocou na lista, queria que você comentasse só uma que é muito pouco falada, mas é importantíssima. Gestão de stakeholders. A gestão de stakeholders, ela é a alma de tudo. Com certeza. Por que é a alma? Stakeholder é toda pessoa ou grupo que de alguma forma afeta ou é afetado no contexto, né? Uhum. Então, quase tudo que nós fazemos, existem pessoas ou instituições envolvidas, né? Então, Uhum. existem pessoas envolvidas individualmente, ou em grupo, ou em área, departamento, ou o que seja. Então, você fazer a gestão dessas pessoas ou grupos, as consequências, os interesses que elas têm, né, é muito importante. E muitas vezes você não faz isso. Você não procura avaliar para ver qual é a urgência que alguém tem. Você tira a urgência da tua cabeça. Uhum. Você não usa, né? Usa, entre aspas, uma pessoa para te ajudar, que de repente você não vai, tem vergonha, eu não sei. Quando seria importante você ter essa pessoa
para fazer as coisas acontecerem melhor. Então, no fundo, é gerenciar pessoas. Só que criaram esse termo, stakeholders, né? Uma palavra bonita, né? Bonita, Stakeholder, linda, linda. Eu acho a chique. palavra, não é uma palavra chique, ela é bonita, essa palavra, né? Outro dia eu estava dando um treinamento para a FGV, um MBA para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. E eles trabalham muito com termos em português, né? Aí eu estava falando, olha, tem uma palavra em português chamada interveniente, que é Hum. a tradução oficial. O PMBOK, que é a referência lá, aí um coronel que estava lá falou assim, gente, pelo amor de Deus, não vamos botar interveniente, vocês que vão preparar isso, usem stakeholder. A gente usa algumas palavras em Hum, inglês, então vamos usar essa. A palavra é muito bonita. Então, stakeholder é algo que é fundamental em processos de administração do tempo, tomada de decisão, gestão da mudança. Eu tenho que olhar as pessoas. Quem é contra, quem é a favor, quem é afetado. Se eu não tivesse mapa, é como se fosse um sociograma, uhum. mas é um sociograma onde eu não vejo só, entre aspas, relacionamentos. Eu vejo os interesses. E, de alguma maneira, como é que as pessoas podem participar, podem ajudar, quem é afetado, quem é quem pode intermediar um contato com alguém que Exato. pode facilitar uma situação, ajudar. Uhum. Então, eu considero um fator chave, sabe? Um elemento hub. Sim, Stakeholder é um hub. com certeza. Ed, que mensagem você deixa para um líder que está aqui nos ouvindo e pensando, cara, tenho dificuldade imensa em gerir meu tempo, alocar meu tempo para as coisas certas, e aí eu sacrifico trabalho, família, filho, não faço nada direito. Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, é o tal negócio. A gente precisa ter o contexto para saber como é que cada um tem a vida, mas tem algumas regras que são mais ou menos regras gerais, né? Como, por exemplo, durma bem, se alimente de forma adequada, seja equilibrado, não é isso? Uhum, E daí vai depender de cada um. Eu diria que um dos fatores assim chave de sucesso é você saber escolher o que que é teu, o que que não é teu, uhum, né? Então, assim, vamos olhar para trabalho, né? Vamos falando aqui de lideranças e tudo, né? Mas isso vale para a família também. As pessoas não delegam, elas têm dificuldade às vezes, elas não confiam. uhum, Então, assim, quando você delega, as coisas melhoram muito para o teu lado, porque você sai daquela responsabilidade de achar que eu sei tudo, e realmente muitas vezes você sabe muito mais do que as pessoas, mas se você não desenvolvê-las, elas vão continuar ignorantes. exatamente. Ou acomodadas, tranquilo, e o Luciano resolve, deixa aí que o chefe resolve. O Ed resolve, né? Então tem que tomar cuidado com a delegação reversa também, que é quando subordinado, de alguma maneira, joga os pepinos para cima de você para resolver. Não, Uhum, peraí, vai pensar, me traz uma ideia, depois vamos conversar. No fundo, tudo isso tem a ver com delegar, dar um empowerment. Então, isso aí eu considero um fator chave. Em termos da vida particular, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo que é marcante, né? Eu até cito algumas vezes, né, em treinamento, etc. Tal. Sei, deve ter quase 30 anos isso. Aquela época, cartão, banco, extrato, cartão de crédito, tudo papelzinho, né, que você uhum, assinava. E aí, uma vez por mês, assim, eu pegava um sábado à tarde, aquilo me irritava profundamente, né? O trabalho burocrático, eu sei que seja algo que eu gosto, muito me irrita. Eu faço o que é preciso, disciplino, mas não é algo do meu agrado, né? dois. Normalmente não é de quase ninguém, né? E aí estava eu lá, meio irritado, fazendo aquilo. Aí o esposo chegou, falou alguma coisa. Eu falei, pois é, eu tenho que ficar fazendo essas porcarias. Você podia me ajudar? Assim, desabafei, falei alguma coisa assim. Uhum. Ela falou, eu vejo você fazendo aí, sempre irritado com esse negócio. Eu já sei que é o dia que você fica irritado, né? Eu fico esperando acabar, porque aí você volta ao normal. Mas, se você quiser, eu posso cuidar disso. Aí eu falei, é? O que que eu fazia? Porque meu pai fazia aquelas coisas, né? Você vem. Ah, Olha que coisa fantástica, Luciano. A minha esposa passou a fazer o controle de toda a parte financeira da casa, que eu nunca gostei de fazer isso. Ela fazia algumas coisas, sabe? O processo sempre foi integrado, a conta era uma só, isso aí não tinha problema, mas eu ficava com a responsabilidade de ficar olhando. uhum, E aí eu passei a ser um consultor dela, dependendo da situação, eu dava algumas dicas, né, de fluxo de caixa, de previsão de orçamentos e tal.
Olha como a minha vida melhorou, porque eu deleguei. A minha esposa é muito melhor do que eu para cuidar disso. Uhum. Muito, não é só melhor, ela é muito melhor. Ela é organizada para isso. E ela faz assim, aquilo não irrita, sabe? Ela até gosta. Eu acho até que ela gosta, pelo menos ela não reclama. Então, isso liberou muito tempo Com meu, não só certeza. o tempo, Uhum. energia, desgaste emocional, entendeu? Então, eu fiquei menos ranzinza. Eu agradeço a minha esposa, 30 anos sem ter 30 vezes 12. Nós Nossa estamos Senhora. falando aí de 360, não é? 360. 360 elementos a mais de vida psicológica e orgânica geral. Com Né? certeza. Então, assim, na nossa vida pessoal, quantas vezes você não está, como os americanos fazem, de delega os filhos a partir da idade, você cuida de botar o lixo fora, você corta a grama. A gente não tem muito esse hábito, a gente faz tudo para os filhos, Uhum. continua fazendo quase tudo para eles, né? Na nossa cultura isso é mais comum. Não vou dizer que Sim, todos façam, mas lá eles já desde cedo começam a criar a pessoa por um jeito mais individualista, que é o jeito uhum. próprio dele, Sim, sim, aprendendo a se cuidar. Eu acho isso muito legal, sabe? Você dá as tarefas, responsabilidade. Aquilo te alivia, porque um filho teu com 15 anos já é quase um adulto para muita coisa, pode sim. cuidar de muita coisa, pode ajudar nas compras, pode fazer algumas coisas. Pô, a responsabilidade tua de compras agora é contigo. Você já sabe as coisas, tem a lista, fala com a mãe, fala comigo, com seu pai, né? E vai. Você que cuida das compras maiores aqui da casa. Vai no mercado e aprende. Uhum. Então, eu vejo assim, Luciano, assim, arredondando esse assunto, eu acho que você, para ganhar tempo, precisa, de alguma maneira, repassar muitas coisas na cadeia, sabe? Sim. Na cadeia do processo. Tem gente que está ali, às vezes, de bobeira, não faz nada, está você fazendo tudo. E fundamental conversar, né? Conversar, poxa, Conversar. tá afim, ajuda aqui, faz isso, eu estou sobrecarregado. Então, eu acho que as pessoas concentram muito como se fosse um status, Uhum. como se fosse poder, né? Eu hoje, assim, a equipe que eu tenho lá, não sei, entre o MBA de projetos e o desenvolvimento humano de gestores, deve ter uns 130 professores. Eu não controlo ninguém, sabe? Eu tenho coordenadores que ficam controlando, olham tudo, detalhes. Gente, eu olho o profissional, vejo que está legal, dou algumas diretrizes, e a partir daí, olha, eu estou à disposição para ajudar. Se tiver alguma coisa meio fora do comum, eu vou lá, faço a Uhum. intervenção. Mas eu não fico controlando ninguém, gente. Pessoas altamente maduras. Errar, todo mundo pode errar, ter uma falha, entendeu? Tem dois que sempre atrasam, correção de prova, eu já sei. Quando faz, logo depois eu disparo um alarme automático, anoto, já mando o aviso, e aí, já está corrigido? Só para essas duas pessoas. Agora, são excelentes, mas Uhum. infelizmente tem essa questão, né? Então, eu acho que a gente conhecer as pessoas, delegar mesmo, dar um empowerment, que aí a nossa vida fica melhor. Fica bem melhor. Muito É, bom. Pessoal, eu conversei aqui com o Ed. Para você saber mais, acesse a nossa edição número 124 e leia nosso dossiê sobre procrastinação. E o artigo do Ed está lá no meio, tá bom? Ed, gratidão imensa, meu querido, pelo seu artigo e por esse papo maravilhoso aqui, que espero que ajude muita gente. eu que agradeço, Luciano. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos conversando aqui, né? Colocando algumas ideias para que a gente possa crescer, todos nós aqui, nós dois aqui, em função da nossa troca, e quem tiver a oportunidade de assistir essa gravação e ler, naturalmente, o artigo, né? Vários artigos, aliás, né? Eu Vários. escrevi uma parte, todos estão muito legais, estão muito de crescimento, né? E dicas boas. Show de bola. Pessoal, ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Beijo no coração, pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano,
considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.